conseguem ver aí o slide direitinho? Se alguém puder dar um retorno, agradeço. Vocês conseguem ver aqui o slide? Carregou. Carregou, né? Então, assim, por que que a gente fala que isso é o futuro da saúde? Porque o PPI-USE é uma forma que a gente tem de estar vivendo, né? Evento encerrado. Desculpa aqui um bocadinho. A gente, olha seu e-mail. Olha seu e-mail. Desculpa, gente, mas é porque tem gente me chamando aqui no LinkedIn, tá uma loucura. O Paper News é uma forma que as pessoas têm, não é novo, a gente já aconteceu muitas e muitas vezes, né? Desde que o mundo é mundo, se for particular dos pacientes, né? Só que a gente tem uma visão um pouco diferente sobre o Paper Use e a gente, desde o ano passado, começou a entrar nesse mercado e a entender, né? Como as pessoas podem vender, como as pessoas elas podem trilhar um novo caminho. PPI-USE não é cartão de benefício só. PPI-USE é uma forma de você pagar por uma assistência low cost de saúde, tá? Então, assim, o mercado PPI-USE ele é muito maior do que tudo que você possa imaginar, né? Porque você pode atuar no PPI-USE, é o pré-pagamento, nas operadoras de saúde, você pode ter produtos de saúde e vender para o SUS. Então, você vai ter uma infinidade de oportunidades dentro desse mercado. Por que, Patrícia, que ele é um oceano azul? Porque ainda existem muitas oportunidades que não são exploradas nem pelos prestadores, e nem pelas operadoras, e nem por vocês que estão no mercado aí. Muitas pessoas são consultores ou querem entrar nesse mercado, entendeu? É, Ju tá aí, Juliana é minha assistente, tá? Qualquer coisa vocês falem com ela aí no chat, tá? E por isso que a gente trouxe essa mensagem para vocês aqui e essa aula que é bem interessante, vai ficar disponível para vocês. Bom, o que que a gente vê hoje no mercado de saúde suplementar? Qual é a grande dificuldade que a gente vê? É um efeito dominó, né? Tá tudo difícil, tudo com muita dificuldade, e a gente precisa trabalhar uma forma que a gente hoje ainda não tem de uma forma muito organizada. O que que é? A gente tem uma saúde suplementar a cada dia com maior problema, com maior dificuldade. Você tem prestador aí que não recebe, né, assim, há dezenas de semanas, que tem dificuldade de pagar as suas contas e estão altamente dependente das operadoras de saúde. E aí a pergunta sempre vai ser assim: tem uma outra forma da gente sobreviver nesse mercado? Essa é a pergunta. Se tem uma outra forma da gente sobreviver nesse mercado, por que que a gente não vai procurar uma outra forma de sobreviver nesse mercado, tá? E o que nós vemos hoje é o seguinte, que esse efeito dominó, ele vai chegar em todos os prestadores. Ele não vai chegar só em alguns prestadores. Então, a gente tem regiões aí em que as consolidações e até a própria dificuldade de muitas empresas, como Unimedes e muitas autogestões, têm diminuído o número de beneficiários. Eu hoje falava com um cliente de tarde, o seu paciente não é seu paciente, ele é um paciente da operadora de saúde. Ela vai determinar para onde ele vai, ela vai determinar o que vai acontecer com ele. Então, muitas vezes vocês vão olhar assim, poxa, mas eu gostaria muito de ter uma outra oportunidade sem depender da operadora, mas é difícil, é caro, a gente sabe todas as objeções, a gente vai falar sobre elas aí, tá? Por outro lado, também nós temos que eu brinco, que é um casamento entre a Rede Dora e o Bradesco, entre o DASA e a Mil. Tudo isso a gente acaba tem um reflexo. A concentração de mercado é tamanha que ela, sim, ela ameaça e ela já impacta no pequeno e no médio prestador. E esse pequeno e médio prestador, ele é aquele que não consegue comprar por escala, é aquele que tem uma dificuldade muito grande de gestão, que não tem um produto diferenciado para entrar nesse mercado, tá? Então, o que que a gente olha hoje e a gente entende, tá? Que, na verdade, a gente não está conseguindo assistir, só um minutinho, que a gente... Ju, vê para mim, por favor, aí, avisa o pessoal que tá tudo no e-mail, tá? É, que está tudo no e-mail das pessoas. E muitas vezes a gente vai entender que a ANS ela vai
adiar algumas coisas que são importantes, e já tem uma situação hoje da ANS que é a regulação dos cartões de benefício. Então, certamente, para breve, a gente vai ter aí também umas novidades com relação a isso, tá? Bom, uma outra coisa é que a gente também tem uma coisa que eu escrevo muito, que vocês veem, que é a questão do teto, né? Do mutualismo com teto. A gente não vai ter dinheiro para cuidar de todo mundo. Isso é um fato, não vai ter muito jeito. Então, a saúde suplementar ela vive hoje uma grande agonia, além, claro, de atrasar profundamente os hospitais, e muitos prestadores têm dificuldade de se manterem viáveis. Por quê? Porque você não consegue financiar uma operação com muita dificuldade de recebimento. Se você gasta para fazer o atendimento e você não recebe isso a tempo, você tem um descasamento do seu caixa muito grande, tá? E o que a gente precisa entender é como vocês, que são pequenos e médios prestadores, podem entrar no mercado que ainda está inexplorado ainda para muita gente, tá? Bom, e claro, né, a gente tem muitas situações de má gestão também nas operadoras de saúde. Você pode ver aí, aqui no Rio de Gravado. Janeiro, pois não? Aqui no Rio de Janeiro, a própria Unimed Ferj, que teve um problema sério com todos os clientes dela, e outras Unimedes pelo país, e outras empresas que também. Essa semana saiu uma reportagem sobre a Apvida, que deixou de vender plano de saúde aqui no Rio de Janeiro também. Então, assim, a gente tem um mercado muito mexido, e é um mercado que vai afetar todos: médicos, clínicas, prestadores e até os pequenos e médios hospitais. Você pode perguntar para mim assim: ah, mas e os grandes hospitais serão afetados? Provavelmente não. Por quê? Eles estão já num movimento muito grande aí de consolidação. O que eles fizeram? Olha, se está difícil, vamos nos unir aqui. Porque aí eles ganham em escala e eles ganham também na questão da blindagem do mercado. Então, onde tem agora Atlântica D'Or, né? Que o pessoal, onde tem uma Atlântica D'Or, certamente você acaba tendo uma facilidade muito grande de ganhar espaço, né? De ganhar território. Então, assim, eles também estão certos por estarem fazendo isso, tá? Então, a crise, ela não é simples, a crise ela vai se intensificar nos próximos anos, né? O financiamento da saúde, ele é um desafio, não só no Brasil, mas um desafio mundial. Vocês devem saber disso, quer dizer assim, a gente não tem, não é um desafio só da saúde brasileira, né? Ela é muito, muito maior do que vocês possam imaginar, entendeu? E aqui a gente vê um movimento crescente, não só aqui, também fora do Brasil. Eu vou contar um pouco sobre isso. A gente tem outros movimentos que são muito importantes fora do Brasil, também de cartões de benefício, entendeu? Ok? E aí, o que a gente vai olhar aqui? Quais são os nossos desafios maiores na saúde suplementar, tá? Primeiro, o aumento dos custos operacionais. Todos vocês aí, né, que são ou empresários, ou trabalham em empresas, ou têm interesse para que viver, nesse mundo aí de saúde, a gente olha e a gente sabe que os custos aumentaram. E não aumentaram um pouco, aumentaram muito. E todos esses custos que vêm assolando vocês, vocês não conseguem uma contrapartida com as operadoras de saúde. Muito pelo contrário, você acaba tendo uma dificuldade muito grande de manter o seu status, manter as suas operações, porque isso, na verdade, ainda, né, por mais difícil que seja, a gente não conseguiu ainda uma solução rápida para isso, né? E aí a gente precisa resolver isso como? A gente precisa entrar no novo mercado. Eu acho que essa é a proposta da gente aqui. A gente trazer uma proposta de um novo mercado para vocês, tá? Para que a gente possa, né, atingir esse novo mercado. Bom, o envelhecimento da população, né, gente? A gente sabe o quanto isso impacta, né? Hoje eu estava lendo uma reportagem do presidente da Abrange, ele falando: a gente não pode culpar os idosos. Não é uma questão de culpa, gente, é uma questão de sinistro. É isso, né?
Normalmente, quando a gente envelhece, a gente vai ter uma dificuldade grande em manter um nível de saúde quando a gente tinha 10, 12 anos, entendeu? E essa dificuldade que a gente tem de manter esse nível de saúde, ela é mundial, não é nacional. Então, quanto mais a população envelhece, mais recursos de saúde ela vai precisar. E não é uma situação, que possa ser resolvida, de uma maneira rápida, né. Aí vai exigir várias coisas, vai exigir planejamento, modelos de prevenção, vai exigir que tanto a sociedade quanto o Ministério da Saúde tenham atividades que possam, dar, né, uma facilidade para que a gente possa ter um atendimento de forma adequada a esses idosos. Mas, torno a falar, não, tem uma outra solução. A única solução é você realmente investir em prevenção, porque a gente sabe que é eh, a grande deficiência do nosso mercado, né? Investir em prevenção, realmente você não tem. Hoje a gente não tem isso como um pilar da gente na nossa vida, tá ok? A gente tem uma dificuldade. Pessoal, eu queria pedir só para vocês desligarem o microfone, por gentileza, porque está fazendo muito ruído. Eu sei que todo mundo devia ter. Então, hoje, o que a gente precisa, né? Entender por que a gente tem uma dificuldade, uma sobrecarga dentro do sistema de saúde. Por quê? Essa sobrecarga no sistema de saúde, ela vem junto com o envelhecimento, com a falta de programas de prevenção que nós temos, e isso você vai ver, esse é o resultado dos excessos que nós temos na saúde suplementar, tá? E claro, né, a gente precisa melhorar a eficiência e reduzir as despesas. Eh eh, a gente não tem como manter o nível de ineficiência que nós temos hoje na saúde suplementar, em hospitais e em clínicas, entendeu? Só um minutinho, eu vou entrar. Ju, eu estou pedindo para você mandar aí no privado para quem não conseguiu entrar, tá? Senão eu não vou conseguir fazer aqui a aula. E aí a gente tem essa pressão para reduzir esses custos. Tem muito desperdício, muita dificuldade que as pessoas têm de olharem para um novo modelo. E o que eu mais escuto, o que eu mais leio no LinkedIn é: isso não funciona. Eu vou mostrar para vocês aqui como isso funciona, entendeu? E por que que isso funciona e por que que vocês podem, né? Um desafio, né? Começar a fazer isso no serviço de vocês amanhã já. Começar, a propósito aqui é que vocês tenham um olhar e vocês comecem amanhã já a fazer isso no serviço de vocês, entendeu? Até aqui tudo bem, gente? Eu não vou parar. Anotem aí todos os pontos que vocês precisam, que vocês têm em dúvida, né? Para a gente ir falando no final. Porque se eu parar para responder todos vocês, a gente vai acabar amanhã de manhã aqui. Deixa eu apresentar o conteúdo todo e a gente volta na forma como vocês quiserem, tá? E aí a gente fala assim, por que a saúde suplementar hoje ainda é um problema, e por que que ela não é mais viável do jeito que ela está? Ela não é mais viável do jeito que ela está. Por quê? Com o envelhecimento, né, que vocês vão ver aqui, que a gente tem envelhecimento gigantesco, aqui na década, né, aqui a partir de 2035, né, a gente vai ter uma empinada na curva muito grande. Dizem que cada 10 minutos nascem 50 cinquentões, entendeu? Então, assim, como a gente vai aguentar uma curva dessa de envelhecimento, de baixo índice de natalidade com o sistema mutualista? Isso daí não tem, é, não tem viés, entendeu? Então, assim, a gente vai participar e fazer com que vocês olhem o seguinte: o envelhecimento, sim, ele é um grande desafio para todos nós, tanto na saúde pública quanto na saúde privada. Tá? Então, assim, não tem outra maneira. A gente precisa olhar para isso, parar de reclamar,
e precisa tomar uma atitude, né? E atitude é quando a gente olha para um problema desse, que é o envelhecimento da população, isso não é Brasil, isso é mundo, a gente está aí no mundo todo tendo esse mesmo problema. Quando a gente olha para isso, a gente precisa tomar algum nível de atitude. E não falar sobre isso também é um problema, porque a gente precisa olhar para algumas coisas e começar a falar sobre elas. O envelhecimento e o mutualismo é uma falta de uma falta de propósito. Se a gente não for olhar para isso de uma maneira muito organizada, a gente não vai conseguir sobreviver a esse tsunami grisalho, que eu falo muito sobre isso também. A gente não vai conseguir trabalhar de uma forma eficiente e dar uma resposta, né, para que as pessoas tenham um acesso melhor e de qualidade, entendeu? E para isso daí é uma fatalidade até de você não falar dessa forma, tá? Uma outra coisa que eu sempre falo, né, que a gente não pode aprender a gente precisa aprender com as oportunidades. Elas nunca vão ser perdidas, né? Alguém vai aproveitar elas. Então, hoje, eu sempre brinco que é um momento de muitas oportunidades para todos vocês que estão aqui nos ouvindo, né? Vocês estão me ouvindo, inclusive, né? Para todos vocês que estão nos ouvindo. Mas muitas pessoas, elas só vão ouvir e não vão fazer nada. Enquanto tem muitas outras pessoas que vão começar a fazer alguma coisa amanhã na sua unidade. E o que é mais importante é que a gente comece a fazer. Então, mas é difícil, mas eu não acredito. Testa, começa a testar, começa a fazer, não tem nada pronto. Então, assim, a mudança ela vai acontecer quando você começar a fazer alguma coisa, porque se você ficar só na teoria, não vai dar certo. Então, alguém está aproveitando uma oportunidade neste momento em que você não está atento a ela. Eu acho que todo mundo que está aqui hoje veio porque tem a curiosidade, quer entender como esse mercado pode mudar a vida de vocês. Porém, eu não vou conseguir fazer nada para vocês. Porque quem vai na unidade de vocês operar a mudança não sou eu. Quem vai operar a mudança vão ser vocês mesmos, entendeu? E isso, na verdade, é uma decisão. Qualquer mudança que você vai fazer é uma decisão. Há um minuto atrás, a gente organizou todo esse webinar aqui, deu tudo certo, fizemos, e aí o negócio da Simpla não funcionou. Olha só, tecnologia. Não funcionou, tá dando competência errado. E a gente estava aqui, e problemas, e na Simpla não tem ninguém para você ligar. O que eu fiz? Criei outro link. Estou aqui tentando gerenciar quem quer entrar, quem quer fazer, gravando, tudo isso, entendeu? Então, não adianta a gente. Existe o planejado e existe o que é feito. Então, não adianta, eu vou explicar um monte de coisa aqui, vou falar um monte de coisa, vou dizer como vocês fazem, porém, se vocês não forem aplicar, vocês não vão conseguir ter resultado. Entendeu? Então, o resultado só vem, vai ter dificuldades, como a gente teve aqui hoje, mas vocês só vão ter o resultado se começarem a fazer. Ok? Bom, e aí, uma coisa importante é que o número de beneficiários, mas, Patrícia, a gente cresceu pra caramba, toda hora vem dizendo aí que a gente tem milhares de pessoas, que várias pessoas entraram aí, realmente, a gente cresceu 2% nos últimos 10 anos, porque a gente teve um declínio muito grande na crise, né, de 2017, 2020, de beneficiários aqui. Você pode ver, a gente, em 2014, nós tínhamos 50,6 milhões de beneficiários do plano de saúde, em plano de saúde, em operadoras. Hoje, né, em 2024, 10 anos depois, nós temos 51,4. Ou seja, a variação em termos de até a cobertura, né, que a população aqui em 2014 era menor, então hoje nós temos uma cobertura de população menor do que há 10 anos atrás, e crescemos em número absoluto apenas 2%. Esses dados, gente, são da ANS, tá? Então tá lá no site, é só pegar, olhar lá e ficar levantando tudo isso aqui que nem nosso time fez. Para vocês terem a visão
e a importância de como os dados eles são importantes para tomar a decisão, tá? E por que que aconteceu isso? Porque nesse período aqui de 2016, 17, né, esses últimos 4, 5 anos, nós tivemos aqui várias operadoras fecharam, várias operadoras quebraram, e somente a partir do Covid, que foi 2020, que nós vimos uma grande ascensão. É claro que hoje essa ascensão está muito ligada à questão dos empregos, a retomada até da economia e tudo, né? E a gente também entende que por conta do Covid, muitas pessoas a gente começaram a desejar o plano de saúde como se fosse uma oportunidade muito grande, é, só um minutinho, uma oportunidade muito grande de fazer isso, né? Então, a gente entende que o plano de saúde cresceu muito pouco, de forma muito tímida, né? E a gente também entende que existe, né? Isso aqui é um dado do nosso time aqui de mercado. A gente tem um time aqui de mercado que funciona, né, para fazer planos de negócios e planejamento para vários clientes de cartão de benefício e a gente vê que em 2014, neste mercado, a gente só tinha 4 milhões de pessoas beneficiários de cartões de benefício. É, a gente entende também que naquela época, 2014, né, há 10 anos, né, a gente tinha um mercado que não entendia muito bem. Cartão de benefício sempre existiu, gente, desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo. Então, a gente entende que esse 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 mercado, ele ainda tem uma possibilidade muito grande, de crescer, tá. Então, quando a gente entende que em 2014 nós tínhamos 4 milhões de beneficiários, que são pessoas que compram rede de desconto, cartão de benefício é só isso, não é mercado PPI Use 100% não, elas compram acesso a uma rede de desconto, tá. E essa rede de desconto de saúde é uma rede que, as pessoas fazem do jeito delas, da maneira delas, como eles querem, tá? Então, assim, não existe uma forma única da gente vivenciar isso, tá? Em 2016, isso já veio aumentando. E o grande boom, né, que foi de 16 a 20, foram o advento das clínicas de populares, muito ligadas também ao mercado, né? Da doutor consulta, de todos esses, entendeu? Então, o que que eu vejo, né? A gente entende que esse mercado ele tem um potencial muito grande de crescimento, porém, né, a gente entende que de 2020 para cá ele ganhou uma relevância absurda. A gente levantou que em 2020 nós tínhamos apenas 25 milhões de pessoas que participavam de algum tipo de cartão de benefício. Vocês têm noção que a gente tem mais, em 4 anos, isso aqui duplicou? A gente aumentou mais de 100%. Então, assim, por quê? Hoje aqui a gente tem os grandes players, claro que a gente tem os grandes players, quer dizer, não existe, né? A gente tem um grande player aqui, que chama-se Cartão de Todos, que tem 23 milhões de beneficiários, e esse grande player aqui, ele carrega muita gente, mas a gente tem dezenas, milhares, né? Hoje a gente fez uma conta aí mais ou menos mesmo, tá, gente? Porque a gente não consegue levantar todos os cartões, porque eles não têm o KNAI próprio, eles não têm registro em lugar nenhum. Qualquer pessoa pode abrir um cartão de benefício e falar que esse cartão dá direito à rede. Então, também isso é um problema, é uma maneira que a ANS precisa também, e ela quer regular também, entendeu? Então, a gente entende que essa falta de regulação também é um problema. A gente não sabe exatamente hoje quantas empresas oferecem desconto de mercado, no mercado de saúde. Porque isso varia muito, varia de
às vezes dá desconto porque é uma funerária, às vezes, enfim, dá desconto para uma rede só muito restrita. Então tem de tudo, tá, gente? Não é um ambiente como a gente na saúde suplementar imagina que seja, não, tá? É um mercado árido, é um mercado que muitas vezes não é profissionalizado também, é um mercado que tem muita gente que vende coisas que na verdade não deveria vender, que não é fraude, enfim, de tudo que você possa imaginar, mas é basicamente um mercado que mantém um cliente em torno de 5 meses numa recorrência, tá? Então, assim, a gente teve um crescimento absurdo, isso passou a ter relevância a partir da pandemia. Hoje, a ANS fala bastante sobre a questão de regular, de olhar, de dar acesso, coisas que vocês até mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, nem eu mesma, né, estou no mercado há 25 anos, nem eu mesmo sabia muito o que era cartão de benefício, né? Até a gente começar a olhar para isso, não tenho cartão de benefício, gosto de falar isso muito, a gente é uma empresa de gestão de custo aqui, e a gente faz muito produtação para esse mercado BPI Use, tá? Mas não temos no cartão. Mas para você ver que quando a gente olha para cá, alguém está aproveitando aquela oportunidade que a gente não está olhando. Eu acho que esse é o grande. Alguém está olhando para alguma coisa em que a gente, na saúde suplementar, eu falo a gente, porque atendo operadoras, atendo prestador, que a gente não está olhando, entendeu? Então, é um crescimento absurdo que a gente tem pela frente aí. Tá? E aí, com esse crescimento também, a gente tem os desafios da alta complexidade. É o que todo dia falam comigo, Patrícia, como é que vai ser o paciente de alta complexidade? Patrícia, como é que vai ser o paciente que precisa de uma internação, o paciente que precisa de uma terapia seriada? Gente, não vai ser. A gente não consegue fazer tratamento com cartão de benefício, a gente não consegue fazer tratamento. Então, a gente tem um outro problema também. O mercado, ele tem uma situação que a gente vai, olha, tem um crescimento aqui, né, absurdo de casos de câncer nos próximos anos. Quem vai absorver isso? O SUS? Não sei. Todos os planos de saúde? Isso aqui está relacionado basicamente com o envelhecimento da população e também com um quadro mundial, né, de aumento do número de pacientes oncológicos também. E as duas coisas que mais tensionam hoje as operadoras de saúde, nós podemos falar aqui com muita tranquilidade, porque estamos dentro delas, é muito simples. É TEA, né, terapias seriadas, por N motivo, e oncologia. Então, a gente precisa olhar para esse número e falar assim, nossa, como é que a gente pode resolver isso daqui? Não resolveremos tudo. Sinto lhe informar, não resolveremos tudo. Então, a oncologia é uma coisa que a gente precisa olhar para isso e falar como a gente, público e privado, como a gente pode, né, resolver isso. Eu não sei. Também não sei, tá, gente? Não tem todas as respostas, não. Porque também o serviço público ele vai ser muito pressionado, muito, muito, muito pressionado, por uma série de aumentos, e talvez a gente não tenha teto para, né, todo mundo, tá? Terapias seriadas talvez sejam uma das coisas mais dramáticas e complicadas que a gente veja. Por quê? Uma terapia seriada, e a gente está falando o seguinte aí, oncologia, você está vendo aí, 1,4 vezes, né, o impacto dele. Uma terapia ocupacional de TEA é 2,6, quer dizer, então, a gente, crianças que têm dificuldade, né, do transtorno do espectro autista, elas usam fisioterapia, fono, psicologia, terapias. Então, assim, esse combo aqui, em muitas operadoras, ela realmente é um impacto muito grande. Ah, mas e aí como é que vai ficar? Lembre-se, mercado de pay-per-use é mercado de acesso. Ele não é o mercado da alta complexidade. E o mercado da alta complexidade representa apenas 12%, segundo o Ministério da Saúde, das necessidades básicas, né, do atendimento aos pacientes. 90, 90, Mas deve ter 78%, 78% desses clientes, eles são de acesso básico à saúde. Eles não são de alta complexidade.
Ah, mas se ele virar de alta complexidade, a gente vai resolver algumas coisas, outras a gente não vai resolver. Hoje o SUS não resolve várias coisas. Eu falava hoje com um cliente nosso de cardiologia, acho que nem sei se ele está aqui, um cirurgião que faz, bota stent, e ele falou, Patrícia, lá, né, em São Paulo, onde ele atende, a gente não tem stent, faz só o CAT, dá medicação e manda a pessoa para casa, e é SUS. Ah, mas deveria ter um monte de coisa, mas não tem. A gente não tem verba para todo mundo. E lidar com isso é duro para muitas pessoas, inclusive para mim, que sou enfermeira de formação. Mas é impossível a gente não falar sobre isso. Não temos acesso e não temos recurso para tratar de todos. E isso não é Brasil, isso é mundo, né? NHS lá na Europa, né? Em Londres, Noruega, todos os países enfrentam os mesmos desafios que a gente. Mas aqui todo mundo, o SUS é universal. O SUS é maravilhoso, mas ele também tem uma restrição orçamentária. O SUS gasta um terço do valor da medicina privada para dar acesso, em tese, né, a 75% da população brasileira que não tem plano de saúde. E é nessa lacuna que é o Oceano Azul, que muitas pessoas já entenderam que podem ofertar alguma coisa de baixo custo de acesso para algumas pessoas. Entendeu? Bom, e aí a gente vai olhar um pouquinho também como é que funcionam os cartões de desconto. Muitas pessoas nem sabem como os cartões de desconto funcionam. Aqui na Cash, a gente já assessora 17 cartões. Todo mês sobe 17 cartões de benefício, tá? Nós não temos, mas a gente faz rede, a gente prepara plano de negócio para eles, posicionamento, enfim. E como é que funciona o cartão de benefício? Alguém, qualquer um de vocês, qualquer um mesmo, pode abrir um CNPJ e decidir fazer um cartão de benefício. Qualquer um. Então, assim, não tem uma regulação, não precisa ter nada, porque o cartão de benefício ele faz um intermédio ele forma uma rede de pessoas que ofertam os serviços dentro dessa plataforma com um preço menor. Eles só ofertam, tá? Então, eles ofertam o serviço e, é, e como é que eles ofertam isso? Eles fazem muito simples, eles ligam para a clínica, para o consultório, para a farmácia e falam, olha, vocês querem fazer parte da minha rede? E o que, que ele vende para o cliente? Ele vende um acesso de uma série de modalidades diferentes, mas basicamente eles vendem um acesso a uma rede por uma recorrência. Isso seria o estado natural, né, de um cartão de benefício. Só que tem de tudo. Tem gente que dá, pague R$ 59,90 e leve um check-up anual, pague R$ 39,90 e telemedicina de graça. Então, cada um faz do seu jeito e é por isso que a ANS está de olho. Porque tem muito cartão de benefício que oferta assistência, tratamento dentro da mensalidade. Ou seja, é um mutualismo disfarçado. E é por isso que para ele ter resultado e lucro, ele precisa que várias pessoas não usem para que ele possa ter algum resultado. Porque você imagina, se todo mundo usar, né, baixo custo, né, não vai ter problema. E já tem, né, no Procon várias reclamações de pessoas que acreditam que aquele cartão de benefício ele é um problema. Ele me ofertou, mas eu cheguei lá, ele falou que eu não tinha direito mais, entendeu? Então não tem judicialização, porque os contratos eles são muito ruins também, mas ele tem bastante formas, né, da gente trabalhar, tá? É bem bagunçado, tá, gente? A gente fez uma conta de 800 empresas de cartões de benefício que você possa imaginar naquela clínica. Tem gente muito profissional, eu posso contar vários aqui, gente grande profissional. A gente aqui, quando a gente busca, né, dar suporte ao nosso time, aos nossos clientes aqui, a gente tenta levar o máximo possível para a quantidade mais profissional possível e, claro, a gente precisa da qualidade de acesso. Muitos cartões não têm qualidade, muitos cartões têm erros estratégicos absurdos, mas eles acabaram se popularizando. Eles não têm a média que um cliente fica no cartão de acesso pagando uma recorrência de 4 a 5 meses, tá? Não fica muito mais tempo que isso, eles acabam
rodando muito muitas informações, né? Eles rodam de um para o outro, param de pagar, não têm acesso, ou então só pagam quando precisam do acesso, tá? Então, assim, a gente tem um volume muito grande. Mas também a gente tem aí um crescimento muito grande da população que começou a entender que esses cartões de benefícios podem ser uma boa para ele não ter se ele tem saúde, para ele não ter um convênio quando ele não tem. Uma outra coisa que é muito importante é que a gente tem uma entrada maciça de players que não são da saúde nos cartões de benefício. Vivo, TIM, diversos players, Magazine Luiza, que também utilizam plataformas de desconto para esse segmento, tá? Então, e aí, né, além do que já tem no mercado, a gente tem outros players de tecnologia que também, de telefonia, que já começaram a entrar nesse mercado. Ah, por que começaram a entrar no mercado? Porque eles começaram a ver que as pessoas elas querem diminuir o custo dela. Para quem paga o plano de saúde, às vezes saudável, não tem muito sentido pagar 300, 400 reais por mês e a gente não ter retorno, né, disso, ou então acabar tendo um aumento sempre, né, a todo ano, é, 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 sem ter uma necessidade maior com relação a isso, ok? Bom, e aí a gente tem também se eles vão ser uma substituição ou se eles vão ser, na verdade, né, um complemento do plano de saúde. Existe uma discussão muito grande da gente, o plano de saúde virar só um plano hospitalar e as pessoas não utilizarem o ambulatório, teria que ser pago à parte, enfim. De uma maneira geral, o que a gente percebe aqui na Cash e todos os nossos clientes e porque estamos em vários locais, é que a grande dificuldade que nós temos é a internação. E claro que hoje a gente não tem somente mais o plano hospitalar, porque nós temos um mercado que é extremamente vulnerável, mercado que se judicializa com muita frequência. Então, o plano ambulatorial acaba judicializando, o plano hospitalar acaba judicializando a terapia oncológica, que é ambulatorial. Então, assim, a instabilidade jurídica causa um problema muito grande. E esse problema muito grande, né, que nós vivemos hoje aí, a judicialização dos operadores de saúde, ela chega a ser assim uma coisa que até eles mesmos estão preocupados, né? E também tem muita operadora que vocês sabem que também não dá acesso, né? E aí a pessoa tem que ir à justiça para também ter o acesso, porque falta clareza. Então, assim, o que a gente não sabe ainda é o nível de regulação que esses cartões vão sofrer, se vão sofrer e como será esse período de adaptação aí, como aconteceu com a ANS, né? Então, assim, a gente hoje é um mercado crescente, é um mercado que todo dia tem alguém querendo abrir um cartão, tem uma ideia e tem alguma coisa, mas é um mercado que ainda vai. Tem espaço? Tem espaço, mas é um mercado que eu vou dizer que ele vai acabar. Porque na hora que a gente tiver produtos de saúde, a gente vai ter uma outra configuração do que serão esses cartões, e a gente vai se transformar em plataformas de vendas de produtos de saúde que os prestadores vão montar esses produtos de saúde e vão vender nessas plataformas de vendas aí, tá? Tem cartão de benefício que não tem recorrência, tá, gente? A pessoa bota lá uma mensalidade lá e isso é revertido para uso dela nos próprios prestadores, tá? Então tem alguns que são assim, a maior parte sobrevive da recorrência, tá? Senão a gente vai falar bastante sobre isso aí também. Bom, e aí a gente vai olhar esses novos modelos de negócio, eles são uma oportunidade ou são uma ameaça, tá? A gente entende que o mercado pay-per-use, que é o pré-pagamento, ele utiliza os cartões de benefício como um canal de distribuição, não necessariamente como uma fonte, né, de receita. O PPUs ele é muito maior do que isso, né? O PPUs tem dois pilares principais, né? Ele tem que ser pré-pagamento, tem que ser low cost, que é de baixo custo, para atender a uma população que hoje não tem plano de saúde e que também não tem condição de manter uma mensalidade alta como a gente vê hoje nos planos de saúde.
Mas eles já estão impactando no mercado tradicional da saúde suplementar. E a gente percebe muito isso porque a gente vai olhar aquele gráfico lá atrás, né, de 1.400% de aumento, e aí você olha para aqui e você fala, nossa, tem aqui, alguém está vendo alguma coisa que eu não estou vendo. E até a gente aqui na Cash, eu mesmo, né, comecei a ver isso ano passado, quando fui chamada por um cliente para ir no Sul para ver o serviço dele lá, e eu olhei para aquilo e falei, nossa, aqui tem, né, o cartão de benefício tinha 240 mil vidas, e eu olhei para aquilo e falei, isso aqui tem uma oportunidade aqui. E por que que a gente não usa, né? Por que a gente não fomenta isso? E eu sempre trabalhei com custo a vida inteira, e faço isso, né? Nosso trabalho aqui é gestão de custo, essencialmente. Quando a gente vai falar de mercado pay-per-use, você não vai ter nunca um bom produto se esse produto não for competitivo com relação a custo, né? Por isso que eu consigo falar com muita autoridade e consigo entregar muito resultado para os nossos clientes também, tá? E o mercado está sentindo já, está sentindo e ele está de olho e tem muita gente se movimentando, o próprio DAS aí, que é uma empresa grande, Fleury, está todo mundo tentando também embarcar, né, ou abarcar essa essa onda, né, entrar nesse oceano azul aí. Mas também tem muita gente que não tem uma estratégia definida, que fica patinando ainda nas suas vendas, porque não tem, né, um olhar diferenciado para esse mercado e, principalmente, não tem uma questão estratégica muito bem definida. E eu falo que estratégia é tudo. Se você não sabe, né, desenhar uma boa estratégia, você não vai vender. E você tem que testar essa estratégia. Você tem que ir a mercado, você tem que ter dados, entendeu? Então, hoje, a gente sabe que tem muita gente que quer, mas muita gente reclama também, porque o acesso é ruim, porque o médico não dá atenção. Então, tem uma série de oportunidades aí que elas não são identificadas. Porque quem está de olho somente na recorrência do cartão vai ter um problema para breve. Porque eu falo, cartão de benefício, anotem aí também, gente, ele não vai durar a vida toda. Ele vai ser substituído por plataformas, né, que entregam produtos e serviços financiados, né, eu chamo de produtos de saúde financiados. Eu falo isso inclusive para meus clientes que têm cartão de benefício. Eu falo, não se acomodem. A gente tem aí um mercado que vai ser substituído porque o cartão de benefício ele é um intermediário. Se eu já estou pagando o PPI, por que eu preciso pagar o cartão de benefício para ter acesso? Por que que eu preciso? Anotem isso. Quem tem, não sei quem tem aí cartão de benefício, mas se está aqui me escutando, anotem isso. Não vai ter espaço para cartão de benefício. Ah, mas e aí? Tem saúde? E o pessoal lá qual é o nome? Do Amor, a clínica Amor Saúde? E o pessoal eles, quem tem serviço, né? A verticalização lá do cartão de todos e Amor Saúde é uma verticalização, gente. Ele tem serviço para entregar. Agora, o cartão que só é intermediário e que está ganhando lá 59, 39, 49, esse daí ele vai ter um problema. Porque muito prestador já está antenado em fazer produtos, tanto que aqui na Cash a gente até está, né, botando literalmente pelo ladrão, graças a Deus, eu e meu time aqui. Por quê? Porque tem muita gente procurando fazer seus produtos para vender direto para o cliente. E não é gente pequena não, tá, gente? Gente grande. Gente grande mesmo. Enquanto os pequenos estão aí na dúvida se fazem alguma coisa, como é que vai posicionar, como é que vai fazer, porque eu tenho medo de levar um calote, o grande está lá fazendo. Enquanto as pessoas ficam na indecisão de começar a fazer alguma coisa, é o que eu vou fazer, próximo webinar vai ser um pacote de oportunidades para 2025. Nossa, quantas pessoas ficam pensando em alguma coisa, tem alguém fazendo já. E a saúde, todo mundo sentado em berço esplêndido ainda, esperando, né? Não, vamos tentar brigar por mais. Eu não aguento quando alguém chega para mim, ah, você consegue convênio? Eu falei, claro que não, gente, esquece convênio, porque o convênio já está vivendo o inferno astral dele. Ele já tem tendo que gerenciar, ele tem aquele enxugar rede, como é que ele vai credenciar alguém, gente? Tem como. Ele quer enxugar a rede dele, tá certo o que ele está fazendo. Tem que enxugar a rede mesmo. Muito prestador é um problema.
Então, assim, também por outro lado, quando você começa a ter produtos de saúde, você começa a ofertar isso para o consumidor, ele começa a perceber, poxa, se eu precisar de um tratamento de hipertensão, eu já tenho aqui. Se eu precisar de um tratamento de diabetes, eu já tenho aqui, tá? Então, assim, isso vira uma concorrência para a operadora? Para alguns pacientes, se tem alguém de operadora, escuta, para algumas carteiras que têm pacientes saudáveis, sim, pode ser uma concorrência. Sim, pode ter empregador que não tenha, né, essas coisas sindicais, que queira substituir ou não queira dar o plano de saúde mais e queira dar um cartão, queira dar acesso. Então, sim, tem concorrência, sim. A gente precisa olhar para isso e falar, nossa, a gente vai ter um problema, a gente já está tendo esse problema. Nós, quando fomos levantar esse dado dos 1.400%, é difícil para caramba. A gente teve que pegar um monte de reportagem antiga, de citação, e é um dado impreciso, porque não tem uma documentação como tem na ANS, gente. Vocês não sabem, a gente contou a quantidade de empresas na mão, porque a gente não tem um lugar onde a gente, porque vai no KNAI, cada um tem um tipo. Como a gente faz muito estudo de mercado para cliente, a gente estuda muito mercado, a gente, quantos cartões tem aqui? 10? Quantos tem aqui? 20? É assim, tem que ser na mão, porque a gente não tem hoje um local documentado com tudo que a gente possa pegar ali e ter um grande book, né, de saber de tudo que tem naquele mercado, entendeu? Então, operadores, atenção, vai concorrer. Bom, e a gente vai agora para a questão, como é que os consumidores, o cliente final, como ele é impactado, né, pela questão dos cartões. Então, ele vai ter mais acesso à saúde, é claro, tá? Então, assim, os cartões, eles dão essa questão de dar mais acesso a uma saúde um pouco mais barata. Se a pessoa recebe 100 do convênio, ela pode fazer a consulta dela 80 e colocar isso dentro de uma plataforma para ser vendida, tá? Isso é uma coisa importante. A outra coisa é a redução das barreiras financeiras para os serviços básicos. Por que eu estou falando isso? Porque a gente, mercado PPI tem que andar de mão dada com o financiamento. Por quê? O financiamento é algo importantíssimo. Ah, mas essa para cirurgia não é. Quem faz produtos clínicos e produtos de diagnóstico tem que ter financiamento, porque ticket é 500, 600, 800 reais e você precisa criar uma linha de financiamento. Mas para 600 reais, gente. A classe C, D e E não tem dinheiro para pagar à vista. 500 reais faz muita diferença para ela. A pessoa que ganha 1.500 reais, né? 500 reais faz uma diferença gigantesca para ela. Então, você começar a olhar para isso e ofertar. A gente tem uma carência muito grande, de dinheiro no mercado de saúde, assim, de acesso a financiamento. Por quê? Primeiro, a gente tem um alto grau de inadimplência no mercado, né, como um todo, as pessoas são negativadas. E uma outra coisa, a gente também tem uma dificuldade das pessoas produzirem, né, ter esses produtos mais baratos. Então, a gente precisa de produtos baratos e linhas de financiamento, que é o principal, tá? Outra coisa, a gente tem, né, a questão da falta, né, de acesso a tratamentos complexos. Não tem dia que eu não escreva que alguém vai falar, mas isso não vai funcionar, Patrícia, porque não atende aquele paciente de UTI. Gente, a gente já sabe disso. A gente já sabe disso, né? E a gente entende, né, que, na verdade, isso é uma dificuldade muito grande e que a gente vai viver, né, sempre com isso, entendeu? E não tem, né, não tem outra maneira da gente viver, né, se a gente não olhar para isso e falar assim, temos uma restrição. Não temos uma restrição. Não vamos atender. Não vamos ir. Não vamos atender. Então, a gente não tem uma maneira, né, de dizer para você assim, tratamento complexo de PPIs, não vai ser. Então não vai dar certo, né? A gente fala assim, não, vai dar certo, porque muitas pessoas a gente vai precisar, né,
trabalhar com o que é possível, gente. A gente sempre vai trabalhar com o que é possível, tá? Juliana, tem gente ainda, você está aí? Tem gente ainda precisando de link aqui, pelo amor de Deus, me dá um help aí, por favor. Tem muita gente que não vai ter acesso. E isso, na verdade, a gente vai ter que lidar com isso. Ah, mas e aí? E isso é ruim? Porque a gente tem um limite? Aí eu pergunto. Não, não é para ser ruim, né? Pelo menos a gente conseguiu resolver 70% dos problemas, né? Então, 30% a gente não vai conseguir resolver. E aí a gente vai olhar o seguinte: como é que a gente vai alinhar inovação e equidade no sistema de saúde? Mas, Patrícia, hoje eu conversava com um cliente à tarde, não sei se ele está aí, de oncologia, e a gente falava sobre uma droga, especificamente, o Keytruda. E eu falei que o Keytruda é uma praga, porque passei 10 anos da minha vida como CEO de um grupo de oncologia e sei o quanto as drogas elas têm um impacto financeiro muito grande. E hoje, atuando em operadoras, em grandes operadoras, sei o quanto o Keytruda representa, né, para as operadoras. E que eu brinquei, que agora... Voltou. Oi? Alguém quer falar alguma coisa específica? Acho que não, né? Eu estou falando do Keytruda já, gente, não é porque hoje ele tem um leque de opções muito grande. Então, assim, como é que eu vou trazer mais inovação para o mercado em que eu tenho uma restrição de acesso por questões financeiras, entendeu? Questões financeiras. Então, na maior parte das vezes, a incorporação da tecnologia ela não vem com uma redução de custo, ela vem com aumento de despesa. Tá? Então, toda a tecnologia, até hoje, que a gente viu, desde a época da ressonância, né, todos os PET-CTs, PET-scans, o CART-cell, toda a tecnologia, ela traz com ela, não traz redução de custo, ela traz uma agregação, né, de despesa. Por quê? Por N motivos, porque o custo de desenvolvimento, as próprias drogas hoje, de uma maneira geral, elas encarecem o tratamento, elas resolvem muitas coisas, mas elas encarecem o tratamento. E como é que a gente vai alinhar isso, né? Como é que eu vou dar o melhor acesso para pessoas que têm cada vez menos poder aquisitivo? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Como dar acesso à saúde para pessoas que têm uma grande dificuldade. E aí eu vou dizer para vocês, a gente não vai dar. Ah, mas Patrícia, você vem aqui falar isso. Gente, eu estou aqui para falar o que eu vivo no dia a dia. Acho que não adianta vir aqui florear para vocês, né? Eu tenho que vir aqui e explicar para vocês o que está acontecendo. É um oceano azul? É um oceano azul, mas ele é um oceano azul dentro de um mercado que tem umas delimitações. Não é um oceano azul que você pode fazer o que você quiser. Ele tem limites. E o principal limite chama-se financiamento. E financiamento financeiro mesmo, né? Dinheiro para bancar tudo isso, tá? Mas os consumidores percebem, né, que eles também têm um acesso restrito. Ninguém é burro, tá? Bom, e aí como é que a gente vai explorar, né, esse conceito aí de oceano azul, né? Tem um livro que fala, um livro de negócios, que fala sobre a questão do oceano azul, tá? Então, o que é o oceano azul? Alguma coisa que ninguém está vendo e que algumas empresas estabelecem ali, e essas empresas elas surfam a primeira onda. Já tá, a primeira onda está acontecendo, tá? Se a gente for olhar lá de 2020 a 2024, é a grande primeira onda. Muitos já foram, né? Teve a epidemia de clínica popular, muitas não conseguiram ficar de pé, outras sim. Então, agora, nessa segunda onda, que eu estou falando que é uma segunda onda, é uma onda que esses cartões eles vão diminuindo de quantidade de usuários e está nascendo uma outra onda, que é uma onda que a gente até se orgulha muito de estar fazendo parte delas, que é a onda dos produtos, né? Ofertar produtos de saúde. Então, eu acho que esse é o grande pitch, né? Que vocês podem fazer aí internamente na unidade de vocês, tá? A saúde, de uma maneira geral, nós que somos, né? Acho que todos aqui são no mercado de saúde privado, de suplementar, nós somos engessados ainda em conceitos quem vai pagar, como vai pagar, isso não cobre, aquilo não cobre, vai autorizar o PPU, eu escuto muito isso, né? E, na verdade, a gente precisa transcender isso, né? A gente tem um desafio
que é o desafio de fazer essa mudança de chave, tá? Ah, a saúde suplementar, ela vai morrer? Não, não vai morrer. Mas já tem muita operadora de saúde se movimentando para ter o seu cartão de benefício. E tem muita operadora que já tem o seu cartão de benefício e que está olhando para esse mercado. E tem muito, muito prestador de grande porte que já está se movimentando para ter, né, ou que tem produtos ou serviços no PPI Usa. Então, é aquela coisa do oceano azul, nem todo mundo enxerga uma oportunidade, porque as pessoas, às vezes, elas olham para uma oportunidade e elas acham que aquilo ali é um problema. Elas querem ficar lutando com o conhecido. A gente não precisa lutar com o conhecido. Anotem isso, parem de lutar com o que já está conhecido. Porque a gente tem que entender. Quer falar alguma coisa? Alguém escreveu alguma coisa aí? Não sei. Acho que fui eu, não. A gente precisa entender que o modelo PPI-Use, ele é uma solução disruptiva para o mercado. É para tudo? Já vou falar, não é. Não é para tudo, mas é para grande parte. Então, assim, por que não, né, olhar para isso e começar dentro aí da sua casa, dentro do seu serviço, dentro do seu negócio? Poxa, como é que eu posso fazer para aqui dentro eu começar a arrumar um caminho para a gente? Eu acho que é muito disso que eu estou trazendo para vocês hoje aqui, com um pouco mais de tempo, mesmo diante desse perrengue todo que a gente passou aqui de link, Simpla, enfim, mas faz parte. A gente não tem um oceano azul o tempo todo que ele não tem alguns tipos de turbulência. E ele vai ter. Vocês vão ter dificuldade, vão precisar de ajuda, vão errar. Vão errar, vão errar. A gente erra. E a gente vai ter que lidar com situações. Mas não esperem, não esperem que a gente tenha uma, uma situação em que, mesmo com o erro, outras pessoas não vão tentar. Atenção tem muita gente já se movimentando. Muita gente se movimentando. E vocês que estão aqui hoje estão interessados ainda, provavelmente. Alguns têm, que eu já sei que são as pessoas, mas a pergunta é: o que que vai fazer para que esse seu negócio, a sua ideia decole, tá? Então, a gente tem hoje, né, no Brasil, 150 milhões de pessoas que não têm nenhum tipo de plano de saúde. Ah, mas 60, Patrícia, estão lá no cartão de benefício. Elas entram e saem o tempo todo, gente. Então, assim, é um entra e sai, entra e sai, entra e sai. O custo de aquisição de cliente no cartão de benefício, ele é alto. Ele é alto, sabe? Ele não é um custo baixo. O que é isso aqui, gente? Estão me inventando. Ele não é um custo baixo. Custo de aquisição de cliente, o que a empresa tem que fazer? A força de venda para trazer o cliente. E o cliente fica pouco, não fica tanto tempo. Ele resolve o problema dele e vai embora. Então, assim, qual é o tipo, né, de produto que eu vou oferecer para esses 150 milhões de pessoas? Eles querem um cartão de benefício? Ou eles querem, anotem isso, as pessoas querem cartões de benefício ou que as pessoas querem resolver o problema delas? Eu acho que as pessoas não querem ter um cartão, as pessoas querem resolver o problema dela. E é isso que eu falo sempre para todos os meus clientes, estou falando para vocês aqui, que são meus clientes também, das minhas 3 categorias de clientes. Né? Vocês são self-made, né? Que vocês vão lá, pegam e fazem. Então, assim, não existe uma maneira da gente dizer para vocês que, olha, não vai acontecer dessa forma. Não. O que vai acontecer é que muita gente vai, quando tiver mais produtos no mercado, muita gente vai ver que os clientes estão comprando direto dos prestadores. E aí a gente vai precisar entrar na terceira onda, né? Reformatar tudo isso, entendeu? Bom, o que que a gente tem aqui de oportunidade, né, para esse setor, né? A gente entende que a gente precisa de um atendimento um pouco mais personalizado para a população idosa, que seriam os produtos, tá? A gente hoje, qual é a grande carência? A gente vende consultas e exames no pacote de cirurgia. Isso, na verdade, não resolve o problema do cliente. O cliente tem outros problemas. Então, sim, a gente precisa criar uma solução, uma jornadazinha pequena que seja para um atendimento de pessoa idosa, tá? Então, isso é uma coisa importantíssima, tá? A gente precisa também criar uma redução do custo operacional. As pessoas não conseguem vender mais barato porque elas têm milhões de gargalos
operacionais na sua unidade. Então ela fala, mas eu não consigo, né? A gente fala aqui às vezes para o meu time, a gente não consegue vender mais barato, claro, porque tem muita ociosidade, tem muita dificuldade, não tem nenhum tipo de gestão. Então, assim, a gente tem um problema, né, muito grande de desperdício nas operações da gente, tá? Então, isso daí é uma forma da gente olhar também e ver, olha aí, aproveitamento de recursos ociosos. A gente precisa aproveitar esse recurso ocioso. Eu pergunto a vocês, não vou me responder agora, mas posteriormente, quem sabe quanto é o custo da ociosidade de cada serviço, gente? Quanto custa? Se você não sabe nem, tem empresa que nem sabe o custo direito. Então, assim, se eu não sei meu custo direito, se eu não sei meu custo hora, se eu não sei quanto custa aquela unidade, como é que eu posso reduzir meu custo se eu não sei? Se eu só pago conta, né? Então, isso é muito importante. De outra maneira, a gente também tem uma oportunidade aí para dar muito acesso. Muito acesso. E acesso não é resolver todos os problemas. E dá para ele também a independência financeira para ele buscar, né, através de financiamento, o acesso à saúde. Além, claro, de vocês entrarem nesses novos mercados que a gente vem falando aí. Bom, e aí, uns números que talvez até alguns conheçam já, que eu já passei isso bastante lá no LinkedIn. O mercado de saúde suplementar, ele representa hoje 242 bilhões. E o pay-per-use, né, 320 bilhões. Ah, Patrícia, aí inclui farmácia, tem umas pessoas que são puristas. Gente, inclui tudo, tá? Então, assim, aí inclui muita coisa com relação, inclui cartões de benefício, inclui gastos com farmácia, inclui gastos com consultas médicas, gastos de pessoas que têm plano de saúde que gastam, vou contar uma coisa para vocês, e que compram serviço no PPI-Use porque é mais rápido do que aguardar a operadora de saúde liberar as coisas, entendeu? Então, tem um mecanismo aí muito grande no PPI-Use que não é só aquela pessoa que não tem a assistência do convênio, entendeu? Tem muita gente, nós temos um grande cliente aqui que 52% do movimento dele de PPI-Use são de pessoas que têm plano de saúde em busca de agilidade, ganhar tempo no diagnóstico de câncer, tá? 52%. Ah, como é que você sabe disso? Porque a gente faz pesquisa de mercado, liga, faz pesquisa de mercado, identifica. Porque se a gente não faz, não conhece o dado, como a gente vende? E aí você vê que SUS, governo municipal, federal, estadual, eles estão ainda lá atrás, muito aquém desse pessoal todo. Então, assim, aqui é o grosso, né, da população. E aqui, essa população aqui, que é uma população que consegue já trazer algum tipo, né, de acesso diferenciado a esses cartões, tá? Bom, e aí, o que que vocês, né, que são prestadores, eu acho que a maior parte aqui é prestador, ou trabalha como, ou está em operadora e também está em cartão, o impacto, né, do PPI-Use para os prestadores de saúde, né? Como é que o prestador, né, a clínica, o hospital, o consultório do médico, como é que ele pode, né, trabalhar de uma forma a ele aproveitar esse oceano azul, tá? Bom, a primeira coisa é que a gente no Brasil tem mais de 100 mil prestadores de saúde. Não estou nem botando aí os médicos, não, tá? Consultório e tal. Eu estou falando de clínica, de laboratório, serviços de imagem e todos os outros, né, serviços de diagnóstico, todos os outros, e todos eles têm uma coisa em comum. Eles dependem de operadoras de saúde. E com essa concentração e essa forma de trabalhar das operadoras de saúde com redução de rede, muita gente perdeu o mercado. Nós temos aqui um grande cliente que ele perdeu uma grande operadora, um cliente bom até, porque ele perdeu uma grande operadora e que viu a empresa dele reduzir 50% de receita. Então, sim, a gente tem um problema, sim, tá? E essa redução de receita e essa consolidação de mercado, ela tende a aumentar. Porque agora ninguém faz M&A mais, compra e vende. As pessoas se unem, porque não tem dinheiro mais, né? As pessoas se unem. Estão certas, certíssimas. Tem que fazer isso. Mas, então, por que? E aí o pequeno prestador vive como?
Se ele não tem uma estratégia, se ele não sabe o preço de quanto custa um tratamento lá, de quanto custa um exame, ele vive na tabela da operadora. E muitas vezes ele vende no prejuízo, porque ele não sabe, né? Então, no final do mês, hospital cheio e está no negativo. Por quê? Porque o custo dele é maior que a receita. É simples assim. Então, o pay-per-use, ele pode sim, esse modelo, ele pode sim ser uma nova fonte de receita. Mas precisa trabalhar, precisa ter conhecimento e precisa principalmente começar a pensar fora da caixa, tá? Essa semana passada, alguém me falou lá no grupo, a gente tem um grupo, tá, gente? O Cash Conecta, né? Quem não está aí pode entrar. Depois a Juliana coloca aí, por favor, Juliana, o link, tá? Tá? O que acontece? Quando o pessoal mandar para vocês o material, eles vão mandar no e-mail, eles mandam lá um link do Cash Conecta para quem não está. A gente percebe muitas vezes que aí lá no grupo alguém falou: eu tinha um cartão e eu vendi no PPUs e não consegui vender. Porque às vezes, gente, não é fazer um pacote e botar, eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter um funil de vendas, eu tenho que utilizar a minha base. Então, tem uma série de coisas para fazer a venda, tá, gente? Não é porque você fez um pacote e botou um preço que vai vender, porque não vende. Não vende. Eu tenho que encontrar no mercado quem é o meu potencial comprador para aquele pacote, para aquele exame, para aquilo tudo. E nós, do mercado de saúde suplementar, a gente não está acostumado a isso. A gente está acostumado a ter um contrato com a operadora e a operadora direcionar para a gente, ou a gente botar lá no site, atendo Bradesco, atendo a Mil, atendo, sei lá, Sul América, e a gente não está acostumado a ter que buscar de um para um, que eu chamo. Então, isso é um grande problema no mercado. A gente está acostumado a atender a uma demanda, né, que já está um pouco mais acomodada, um pouco mais certa, no caso, entendeu? Mas também é uma oportunidade. Como é que as pessoas, né, deixa eu só botar aqui, quais são as vantagens, né, para o cliente? Porque, olha só, quando a gente vende alguma coisa, a gente vende para alguém, com algum motivo. E esse vender para alguém com algum motivo, a gente entende que a gente precisa criar algumas facilidades e algumas formas de trabalhar isso de uma maneira bem acessível e que atenda às expectativas do cliente. Não é do meu jeito, é do cliente, né? Então, assim, a gente precisa de atendimento, né, a gente fala da personalização para os idosos e pacientes com doença crônica. Gente, como é bacana a gente ver produtos de saúde clínicos que os pacientes têm a pequena linha de cuidado lá de hipertensão, diabetes, né, insuficiência cardíaca. Então, quando a gente vê esses pequenos produtos sendo vendidos, montados, que a gente monta com o cliente e ele começa a vender, como isso é gratificante, porque nem na saúde suplementar a gente faz isso, né? Aquela coordenação do cuidado, né? Mas dentro da saúde privada, do PPUS, a gente acaba conseguindo fazer, por quê? Porque a gente consegue pegar e precificar toda a jornada, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. Outra coisa muito importante, essa questão de pagamento flexível. O cliente do PPUS, gente, anotem aí também, ele não é um cliente que ele vai pagar à vista. Ele paga à vista um exame, alguma coisa assim. Mas se a gente fizer uma jornada para ele de cuidado anual, de cuidado semestral, ele tem que pagar parcelado, tá? Então, assim, e ele também só quer pagar pelo que ele usar. Então, a gente tem que vender muito bem para ele, tentar dizer para ele quais são as entregas de uma maneira clara. Hoje, a gente, na saúde suplementar, a gente não tem entregas claras. Não tem, tá? A gente vende atacarejo. Quem me segue vê que eu falo isso. A gente tem o atacarejo. E o atacarejo é uma forma, né? Olha aí, a Ju colocou aí o link do Cash Conecta, tá? E aí vocês, se quiserem entrar, e depois a gente vai mandar para vocês pelo peraí, mensagem, né? Quando mandar o material. Tá? E aí o que acontece? Hoje, a maior dificuldade que a gente tem é dar transparência ao tratamento. Quando você vai no médico hoje pelo convênio, ele passa um monte de exame e aí você volta ou não volta, ninguém tem nenhum tipo de coordenação de cuidado, enfim. E a gente consegue fazer isso nos nossos produtos de saúde, nos nossos clientes, entendeu? Então, assim, tem algumas coisas também que estão evoluindo nesse mercado e eu fico muito feliz
de ser a pessoa que está levando, né, muitas pessoas por esse caminho também, tá? Acesso rápido a serviços de saúde sem depender dos planos de saúde, quer dizer, hoje tem uma coisa muito bacana que eu acho que vende muito, que é a questão de você conseguir dar acesso rápido. Acesso rápido. Então, assim, muita gente de convênio está comprando simplesmente de pay-per-use porque dá acesso rápido. Nós temos um cliente que é um serviço de oncologia em que ele faz acesso rápido ao diagnóstico de câncer de mama. É um negócio fantástico, entendeu? É um negócio muito bacana. Foi um produto que a gente desenhou com muito carinho e que deu super certo, tem dado super certo. Então, assim, a gente consegue, em 7 dias, ter o diagnóstico. Ah, pode ser como, né? É cirurgia? Não. Aí tem lá a biópsia, tem lá a tomografia, tem toda uma jornada para que aquilo ali caiba dentro daquele coisa, porque o cliente já pagou, entendeu? Não pode demorar. Foi pensado para ser em 7 dias. E acontece, tá? O melhor que acontece. Acontece por quê? Porque o serviço tem primeira consulta, tem lá, né, todo o serviço de imagem, e tem lá também o serviço de biópsia, e tem lá a patologia que está acordado lá para fazer a primeira. Então, assim, em 7 dias ele sabe, a mulher sabe se tem câncer ou não. E aí a gente vende mais no privado do que privado para clientes que têm plano de saúde, né? Porque não tem que esperar autorização, não tem que pedir, pelo amor de Deus, pela guia. Então, assim, essa facilidade de acesso, gente, isso vende. Vende. Quem não quer uma facilidade de acesso, isso vende, tá? Frequência maior de atendimento da demanda real do paciente. Alguém pergunta aí, né? Anotem para o final que você pergunta para o seu cliente? Se ele quer tempo. O cliente quer tempo, ele quer tudo rápido. Tudo rápido. Quanto mais rápido você puder ofertar para o cliente, quanto mais rápido você puder trazer para esse cliente uma solução rápida. As pessoas elas compram soluções. Não adianta você falar para ela que a sua máquina é XPTO coisa, entendeu? É claro que a gente vai ter esse paciente de alto nível que vai querer para os grandes grupos, mas lembre-se, as pessoas elas querem resolver a dor delas, as pessoas querem resolver o medo delas, as pessoas elas querem resolver o problema que está no corpo delas. Como é que a gente faz para dar acesso a isso de uma maneira rápida? Eu falo muito sobre isso, e eu gosto muito sobre essas questões relacionadas a tempo. O tempo da gente é o nosso maior ativo. O seu tempo, o meu tempo, eu agradeço que vocês estão aqui me escutando, espero contribuir imensamente com todos vocês, como faço todos os dias no LinkedIn. Escrevo lá, tento responder ao maior número de pessoas, ninguém fica sem ter acesso, porque o tempo de vocês e o meu tempo de contribuição é um compromisso meu com vocês. Então, que todos vocês são meus clientes, né? Eu falo que tem 3 tipos de clientes: clientes que pagam, os clientes que são safe-made, né? Que eles mesmos fazem, e aqueles clientes que ainda não fazem, mas que estão querendo fazer, entendeu? Então, assim, todo mundo está aqui e eu trato vocês como todos os meus clientes, tá? Então, o tempo, o que a gente vai ofertar que possa garantir tempo? Quando a gente vai começar a fazer um produto de saúde para um cliente, ele responde 3 palavras, 3, né? A gente está sentando, negociando, ver os produtos. Eu pergunto assim: quanto tempo isso acontece na saúde privada? Aí, hoje, até um cliente falou assim: não, isso aqui acontece em 12 dias, mais ou menos 15 dias. Dá para fazer em quanto tempo? Dá para fazer em 3. Quer dizer, olha só. Olha só, se você demora 12 dias para fazer uma coisa, você pode fazer uma coisa em 3 dias, por que não fazemos? Se você liga hoje para um médico e pede a ele: eu queria fazer ultrassom. Ultrassom. Ah, só tem vaga para daqui a 2 semanas. Mas se você ligar hoje e falar que é particular, ele tem de tarde até. Questão do tempo, né? A gente paga caro o plano de saúde, a gente tem uma série de processos que, claro, que precisam ser feitos por conta de, né? Mas a gente demora muito. A gente demora muito. E o cliente, na hora que ele começar a perceber que tem várias opções de financiamento, várias opções que reduz o tempo dele, por que ele vai esperar? Eu não sei, depois eu vou falar, mas anotem aí também, a questão do amor-saúde. Você tem consultas para o dia seguinte, gente. Eu sei, porque eu já estudei o case deles.
Já fui, inclusive, em algumas unidades. É cheio, mas a consulta é para amanhã. Ah, mas a consulta para amanhã, mas a consulta é para amanhã, gente. O paciente tem lá dermato para amanhã, enfim, né? A pessoa resolveu. Ah, mas não é o doutor fulano de tal. O doutor fulano de tal tem uma fila de 2 meses para ele, você vai pagar R$ 1.000 a consulta dele. Mas aí é uma escolha sua. Mas vou seguir. Acesso. Acesso também é tempo. Acesso também é tempo, entendeu? E a gente vai ver a melhora na qualidade e eficiência do atendimento, já que os prestadores otimizam os recursos disponíveis. Quantos de vocês aí têm ociosidade? O que vocês fazem com a ociosidade? Tempo, tempo, vendam tempo. Isso daí, quanto mais rápido você entregar seu serviço, quanto mais rápido você conseguir fazer com que o cliente perceba isso, isso aí é fantástico, entendeu? Uma das coisas que a gente vai falar muito aqui, o que são os produtos de saúde, Patrícia, que você fala o tempo todo aí. Produtos de saúde, é pacote? É um pacote, gente. É um pacote, mas ele tem uma jornada que está protocolada. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu falo. O protocolo serve para tudo. Ah, Patrícia, você é a pessoa que mais entende de protocolo do Brasil? Provavelmente sim, porque já fiz mais de 10.000 protocolos, né? Tem toda uma lógica. A minha parte não é técnica, né? Mas a formatação, a precificação, né? A forma como isso para a operadora de saúde. A gente hoje tem a Evocast, que é uma IA que foi treinada com esses protocolos também. Então, assim, protocolo, ele é o feijão com arroz de qualquer cuidado. Por isso que a Cast chama cuidado certo com o menor custo. Então, para a gente cuidar de uma forma racional dos nossos clientes, é o cuidado certo, é o que é a receita do bolo. Receita do bolo. Eu preciso protocolar a minha assistência. Que nem você pegar um avião, né? Eu fui para Cuiabá tem umas 2 semanas e pegamos um voo. E estava chovendo para caramba, né? E aí o piloto subiu, né? O piloto subiu lá de altitude para sair das nuvens. É claro, né? Ele não vai ficar é, é, enfim, né, no meio das nuvens lá por causa da turbulência. E aí as pessoas estavam balançando muito e tal, e isso é desconfortável. Quem já pegou turbulência, né? Turbulência não derruba avião, mas é desconfortável. O que o cara fez? Ele pediu uma autorização, né? Provavelmente para subir, né? Para 40 mil pés lá. Por quê? Ele tem um protocolo de voo. Ele não pode fazer da cabeça dele. E hoje nós vivenciamos dia a dia com milhões de pessoas, médicos e profissionais de saúde que fazem as coisas da cabeça deles. E como a gente não mede um desfecho, a gente não sabe se deu certo ou se deu errado. Você imagina, o avião subiu a 40 mil pés, gastou mais gasolina. Imagina que ele, para chegar lá, ele precisaria de mais, sei lá, meia hora e o combustível acabou, ele vai cair. Só que o avião, quando cai, todo mundo sabe. E quando as pessoas morrem de procedimentos que não deveriam ter sido feitos? Quem mede isso? Não tem protocolo. Cada um faz do seu jeito, o médico fala, não, é do meu jeito, eu estou acostumada, eu quero que faça isso dessa forma. Então, assim, quanto mais a gente protocolar a nossa assistência, os nossos serviços, tanto para saúde pública, saúde pay-per-use e sistema de saúde suplementar, mais a gente vai ser assertivo no cuidado. Quando eu venho falar aqui de dinheiro, de ganhar dinheiro, de PPV-uso, a gente está falando de acesso, mas o que norteia a nossa empresa aqui é o cuidado certo com o menor custo. O menor custo, às vezes, não é mais barato. Mais barato também que ser mais barato e não cuidar da pessoa. Não está nada. Né? É o que é possível também. Então, a jornada de cuidado ela precisa estar baseada em protocolos, tá? Não tem jeito. Outra coisa, a gente precisa que esses serviços tenham baixo custo. Ai, mas Patrícia, como é que é baixo custo? Gente, baixo custo não podemos, né, ter uma margem de lucro, não podemos usar o catéter top XYZ, aquela última. Gente, não vai funcionar. A saúde é low cost. Os serviços têm que ser de baixo custo. Falando em voo, voltei de Cuiabá, né? Tô falando de Cuiabá porque foi uma viagem que foi a primeira vez aí, não sei se o Danilo tá aí, mas assim, e eu nunca tinha ido a Cuiabá, né? E quando eu voltei, a gente voltou de Latam, né? E uma coisa me chamou atenção, uma viagem um pouco mais longa, 2 horas e pouco, e eles deram água pra gente, porque o princípio deles agora é low cost. Então, assim, as pessoas elas precisam em 2 horas fazer um banquete. Ah, mas antigamente, Rio São Paulo, nossa, a gente comia sanduíche em Natan.
né? Daqui 40 minutos de voo, a gente estava comendo sanduíche no negócio. Só que as pessoas precisaram se reorganizar. Quantas coisas a gente vê em grandes hospitais que, na verdade, aquilo ali é muito mais um hotel 5 estrelas do que realmente um serviço. Então, assim, para a gente entrar no PPUSE, a gente precisa simplesmente reduzir o custo de operação. Não dá para ter desperdício, entendeu? E eu preciso ter uma precificação de insumos, honorário médico e tudo isso muito ajustada para que a gente consiga entregar simplesmente um serviço adequado num preço baixo. E o que eu chamo que é a cereja do bolo, que é o maior problema que a gente vive aqui na empresa por conta dos nossos clientes, que chama-se financiamento. Financiamento. E esse financiamento é um problema muito sério, porque nós temos um problema, a gente tem poucas linhas de financiamento, as taxas de juros no Brasil agora, né, vai ser maior ainda, e nós temos uma outra situação, a inadimplência das pessoas, que negativa, né, estão negativadas e não conseguem acesso a crédito. Então, esse, na verdade, e a gente tem também, gente, um mar de pessoas informais. A gente precisa conhecer o mercado, porque quando a gente vai fazer algum tipo de trabalho para um cliente, a gente vai fazer estudo de mercado, aonde o cliente está, o que precisa, o que ele precisa saber ali, né? O que ele precisa olhar ali para entender como é que ele pode vender. A gente tem um mar de pessoas informais, pessoas que não têm vínculo empregatício, pessoas que hoje até têm acesso a banco por conta até do Nubank aí, né, e tudo, mas que não têm crédito, pessoas que têm, que acabam, são beneficiários de Bolsa Família, né, e como dizem, né, na França, à côté, a gente tem os viciados em jogos de tigrinho, e que está impactando na economia. Então, assim, o acesso dessas pessoas à saúde no PPUS, ele tem que ser muito bom para as pessoas se encantarem com aquilo e verem que elas precisam cuidar da saúde delas, entendeu? E que elas vão ter um produto e um serviço muito bom para atender a eles, entendeu? Uma outra coisa que eu também falo muito, né? Mas Patrícia, o que que eu vou fazer dessas? O que que eu vou? Como é que eu vou pegar? Tudo bem, você está aqui falando 1 hora e meia, fala pra caramba. O que que eu vou formatar aqui no meu serviço? O que que tem de bacana para gente aqui, tá? O que que a gente olha aqui na Cash muito, né? Produto cirúrgico, que não tem, são pouquíssimos. E aí a gente tem um outro problema, os hospitais não querem, porque paciente pode acontecer do paciente precisar ficar internado, o paciente isso, o paciente aquilo, tudo isso a gente sabe, tá? Só que produto cirúrgico de baixa complexidade é um gargalo gigantesco. Né? A gente tem muita gente que precisa de cirurgia de baixa complexidade, tipo otorrino, oftalmo, cirurgias de hérnia, varize periférica, assim, uma série de produtos de cirurgia e que a gente não tem num preço competitivo. E não tem num preço competitivo, meus caros, é porque a gente tem duas situações, chama-se honorário médico, fato, e o custo, hora, dos centros cirúrgicos pela vida da gente aí. Então, o hospital, às vezes, eles não conseguem diminuir o custo, não conseguem diminuir o custo porque eles têm ociosidade, têm uma estrutura de custo pesada e às vezes não conseguem chegar num equilíbrio aí que seja factível. Por outro lado, os produtos cirúrgicos também têm um outro problema. A gente tem seguro e resseguro, tá? Para cirurgia, isso aí o mercado faz que é uma maravilha, mas a gente tem uma situação que é muito interessante, é que as pessoas elas querem vender o pacote de varize do hospital e o cliente da classe C, D e E, ele não consegue entender que ele tem que pagar 10 para o hospital, 5 para o anestesista, entendeu? Então ele acha que ele não tem dinheiro para a jornada toda. Por isso que a gente precisa entregar um produto pronto, começo, meio e fim. Seu problema está resolvido. Custa 25 parcelas de R$ 200. É isso, tá? Produtos clínicos. Depois vocês vão, anotem tudo aí, que eu vou ficar aqui o tempo que for necessário para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Produtos clínicos, hipertensão, diabetes, envelhecimento, saúde da mulher, vamos lá, tem trocentos, entendeu? A gente aqui tem vários, pediatria, são essas pequenas jornadas, né? Geralmente semestrais ou anuais, que
se configuram para a gente entregar, tá? Produtos de diagnóstico. Isso aqui vende que nem água no deserto, gente. Então, assim, quem tem aí empresa de diagnóstico, comece ontem, né, a formatar esses produtos de diagnóstico, porque isso daí vende muito, tá? As pessoas, elas querem, o diagnóstico é um grande gargalo que a gente tem no mercado, tá? A gente tem o nome, é, produtos para criança, para idosos e para mulheres, que também, né, precisam ser abordados mais. A gente tem muito pouco com relação a isso, tá? Então, assim, o panorama, só para vocês terem uma ideia, que tem outras tantas coisas, cada um de vocês aí vão olhar para o negócio de vocês e vão entender como pode ser isso, tá? O que a gente entende? Quais são as grandes oportunidades para esses produtos de saúde? A gente tem hoje, né? Deve ter até mais, que esse slide tem mais ou menos um mês que eu fiz. A gente tinha 1 milhão de pessoas aguardando para cirurgia no SUS, tá? Cirurgias de pequena, média e alta complexidade, tá? Então a gente tem um volume grande. 200 dias, gente, 200 dias, quase um ano. É o tempo médio que se espera por consulta nas grandes cidades. Estou falando Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Por quê? Porque eles consultas com especialistas, né? Não estou falando de consulta, a consulta agendada, tá? Não é o pronto-socorro que a pessoa vai lá passando mal. Então, assim, a gente tem um gargalo imenso, tá? Ah, Patrícia, é muito tempo. É, mas lá fora também tá, gente? Assim, nos Estados Unidos principalmente no NHS, na Europa na Noruega tem problema também de acesso. Então, assim, não é um problema do Brasil, é um problema mundial, essa questão do acesso principalmente a rede pública, entendeu? E o maior de todos é que a gente tem 27 milhões que ficam aguardando exames, tá? Aguardam muito tempo, mais de ano. Tomografia, ressonância, ultrassonografia, exames laboratoriais, gente. Demora 150 dias. A pessoa sai dos. Depois que ela demorou, você imagina a jornada da pessoa, né? Ela pegou lá, ficou quase um ano para ir no médico, depois ela levou mais, sei lá, 3 meses para conseguir fazer o exame, e depois levou mais um ano para fazer a tomografia. Então, assim, é uma jornada, assim, um ano e meio na maior parte das cidades, tá? Então, assim, porque a gente tem muito gargalo na saúde pública. Ah, pode ser que uma cidade ou outra tenha um serviço melhor, pode ser que em algum posto, mas esses dados aí são dados, né, do Ministério da Saúde, que reconhece que eles têm um limitador muito importante, tá? E onde eu tenho um problema, eu preciso achar uma solução. E a solução é entrar para novos mercados, ok? Bom, e a gente vai ter aí, né, a questão dos hospitais, que é uma das coisas que a gente fala bastante, os hospitais, como a gente pode, né, trabalhar a questão dos hospitais com a ociosidade, e aí tem infinitas possibilidades. Quais são as infinitas possibilidades? A infinita possibilidade a gente tem muita gente precisando de acesso e pouco acesso. Mas os hospitais, Patrícia, eles não conseguem fazer mais barato. Não conseguem, porque os hospitais não sabem nem qual é o custo do pacote que eles fecham com a operadora. Então, como é que eles vão reduzir custos se eles não sabem? Então, assim, existe muita demanda e os hospitais eles têm muito medo de vender cirurgia privada e paciente complicar, e aí tem que tomar um prejuízo. Mas eles não têm medo de ficar 200 dias esperando receber de uma cirurgia quando recebem. Vocês entendem? Então, e eles têm ociosidade de centro cirúrgico, têm ociosidade de leito, né? Eles ficam desesperadamente concorrendo para o mesmo número de pacientes. E claro que quem é de uma complexidade maior e quem é de rede, consegue levar esse paciente para lá, entendeu? Então, assim, onde tem ociosidade, a ociosidade tem que ser vendida. E vendida num preço que cubra pelo menos o custo hora dela. Pelo menos o custo hora dela, né? Pelo menos esse custo hora dela aí. Esse daí é o pelo menos, tá? A gente vai ter também aí, nas clínicas de imagem e ambulatório, a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Então, a gente vai ter produtos de diagnóstico, tratamentos clínicos, quantos serviços de ambulatórios, clínicas e serviços de imagem que a gente vê que o tomógrafo está ocioso, que a ressonância está ociosa, que o ultrassom. Então, a gente tem ociosidade para tudo quanto é lado. Por que não formatar produtos
para que a gente possa vender nesse mercado num preço melhor. A gente tem oportunidade, a gente só precisa de estratégia, só isso, tá? Bom, e aí a gente vai trazer um pouco para vocês aqui dos resultados que a gente tem para mostrar para vocês o quanto a gente pode, quantas pessoas o mercado ele pode ter essa alavancagem, né? Como eles conseguiram, né? As pessoas que eu vou trazer para vocês aqui são de alguns clientes da gente. É claro que a gente não nomina os clientes, porque a gente tem como premissa contratos de confidencialidade com todos eles, porque são players de mercado, alguns bem conhecidos, mas e que a gente não posso dizer quem é o prestador, mas eu vou dizer, sem dizer o nome do santo, eu vou dizer o milagre, tá? Depois algumas pessoas me perguntam, eu até falo, mas eu não posso publicamente colocar isso aqui, tá? A gente tem aqui um grupo de oftalmologia que é bem importante, né, no Brasil e que tem um trabalho com a gente basicamente sobre a questão de cirurgias, e essas questões das cirurgias começou em janeiro desse ano, a gente protocolou bastante cirurgia, e essas cirurgias de janeiro até julho aumentaram na unidade deles, né, 69% de receita. Ah, mas como é que pode, Patrícia? Pode porque a gente conseguiu fazer duas coisas, né? A gente conseguiu fazer um bom produto, a gente conseguiu construir um bom funil de vendas, a gente conseguiu fazer com que todas as pessoas conseguissem receber, né, as informações via WhatsApp, via e-mail marketing. Então, assim, a gente conseguiu muitas coisas porque a gente teve, é um conjunto, tá, gente? A gente não consegue fazer um produto e falar assim, vende-se isso. Não é assim que funciona. Eu tenho que achar o mercado. Então, ele botou o produto dele em cartões de benefício, ele vende a balcão, ele usa a própria base de cliente deles para fazer a venda, entendeu? Então, isso aí é muito importante, né? Não adianta a gente fazer de uma forma linear. Eu fiz, está aqui, não consegui. Isso é muito fácil da gente fazer, né? Então, assim, tem um trabalho de compor o produto e a gente entregar um serviço diferenciado para esse cliente, tá? Atrair o cliente até a gente. A gente, por outro lado, a gente tem aqui um hospital no Rio de Janeiro também, que começou a fazer com a gente um trabalho, e, claro, né, com todas as dificuldades que os hospitais têm, porque a receita dele acabou crescendo menos do que do oftalmo, porque é assim, tá, gente? O hospital, ele não vai conseguir nunca, nunca ter uma receita tão disparada, né, em PPI-USE quanto um serviço de ambulatorial. Então, assim, lá a gente fez cirurgias de pacotes cirúrgicos todos da cirurgia de varizes, tinha hérnia, tá? E aí, claro, né, a gente tem problemas na operação e que as coisas, ele acabou caindo um pouco aqui em junho desse ano também, tá? Então, assim, ele teve um aumento de 23%. Então, assim, um hospital que tinha perdido um convênio importante, né, a questão, ele perdeu aqui a Mil no Rio de Janeiro e precisou se reposicionar e é hospital de pequeno porte. Tem isso também, tá, gente? A gente também tem que lidar com essas situações também, tá? Bom, a gente teve um grande case, a gente tem centro de imagem, né, que eu falo por isso que imagem é uma coisa bem interessante, né? A gente tem um centro de imagem em Curitiba, e esse centro de imagem, a gente teve um aumento, né? A gente está com ele desde o ano passado, foi um dos nossos primeiros clientes, teve um aumento muito grande de receita, basicamente por produtos de diagnóstico, tá? Então, ele teve um aumento de 91% da receita, até mais agora, eu acho. Acho que até dobrou já o tamanho, porque criou um monte de produtos e aí teve várias coisas, né? Vendeu para prefeitura, inclusive vendeu para operadores de saúde no PPI-USE, tá? Olha só, ele vendeu para operadores de saúde no PPI-USE. Então, tivemos lá um acordo com uma operadora local e ele recebeu antes e entregou um número de exames lá, de produtos lá, e a operadora comprou dele antes, tá? E a gente também teve aí os produtos de hipertensão e diabetes na nossa cliente lá em Vitória, que ele teve um aumento também de 39% de receita, porque é isso, né? Você vende a jornada de 6 meses ou um ano, tá? E cada cidade a gente tem uma performance diferente. Quer dizer,
É muito trabalho, tá, gente? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia, né? Porque você fez um pacote e botou lá no cartão de benefício que vai acontecer. Não vai acontecer, tá? Exige estratégia de distribuição, estratégia de marketing, e é coisas que muitas pessoas não têm disponibilidade de fazer isso, tá ok? Bom, quais são as barreiras de entrada no mercado PPI Using? Então, todo mundo pergunta, como é que eu faço para entrar? Primeira coisa, né? A gente vai ter que lidar com a redução de margem se comparado aos modelos tradicionais. Então, assim, margem, primeira coisa. Vai entrar, você vai ganhar menos. É isso, porque senão você não é competitivo. Primeira coisa. A segunda coisa, reconhecimento, você tem que ter um conhecimento profundo da necessidade do cliente, coisa que a saúde suplementar não sabe. Ela vende para a operadora, então ela vende a tabela lá. Então o cliente chega, tem um problema, ela vende lá no atacarejo e ele manda embora, tá? Então, assim, não conhece o cliente. A outra coisa, gerenciamento eficiente de fluxo de paciente e demanda variável. Quer dizer, então, assim, você precisa entender como esse cliente ele se comporta, o que ele quer, como é que eu consigo trazer ele para a sua unidade. Então, assim, você precisa entender como é que seu paciente chega lá, entendeu? Você precisa, não é você chegar lá e falar, atende a mim, eu atendo. Isso não vai funcionar. Para esse mercado, isso não vai funcionar, tá? Isso aqui é o principal problema da gente, né? A dificuldade de ajustar o horário médico no novo modelo. Nossa Senhora, aonde eu vou, sou apedrejada por conta disso. Gente, eu escrevi, outro dia eu botei no meu grupo lá no Cash Conecta, quem não entrou, por favor, entrem aí. Escrevi lá, acho que alguém não falou, que a gente tem médico ganhando R$ 5 da Apvida, e tem, para fazer telemedicina. Um absurdo? Mas tem demanda, tem mercado, alguém paga, alguém faz, entendeu? Então, assim, ajustar o horário médico é um drama. Claro que é, mas a gente tem 500 mil médicos e em breve teremos 1 milhão. Mão de obra farta. Você acha que vai faltar mão de obra? Não. Então a gente vai precisar sim ter uma redução de honorário médico. E é uma conversa de gente adulta, gente. Ué, se a pessoa está perdendo espaço, se a pessoa ela não tem mais o convênio ali, está com a sua idade, ou fecha as portas ou se movimenta. Não tem jeito, tá? E aí, o que acontece? Se você tem um problema desse, você precisa de ter uma equipe mais jovem, talvez. E aí você precisa criar protocolos padronizados para otimizar os seus serviços, os seus custos. Quanto mais protocolada for a sua assistência, melhor, tá? E, claro, você precisa ter minimamente algum nível de tecnologia para você controlar esses usos, enfim, tem que ter um CRM, tem que ter uma gestão na sua clínica lá, minimamente, para você poder crescer também, tá? Tô acabando, gente. E aí, como é que você vai montar os seus protocolos para o PPI User? Tá? Isso aqui é 0800 mesmo, né? Você vai definir os procedimentos e tratamentos de baixa complexidade na sua unidade. Depois, você vai organizar todo o material e medicamento e os exames para alinhar esse protocolo. O protocolo é uma decisão médica com a turma da assistência administrativa. Então, é desenhar isso mesmo, tudo o que você vai fazer com aquele paciente, tá? E alinhar a parte técnica. Ai, Patrícia, eu não sei fazer protocolo. Gente, protocolo muitos médicos vão olhar e vão falar, faça do meu jeito, e aí você vai ter que combinar com eles ou vai ter que contratar a cash para poder fazer, entendeu? Porque acho que no Brasil somos a única empresa que, que protocola, né, e faz esses protocolos como a gente faz aqui, entendeu? A gente faz porque a gente faz há muitos anos e a gente está muito acostumado a lidar com tudo isso aí, tá? E hoje com a EvoCash a gente consegue fazer um nível de rapidez muito grande, tá? Até porque tem uma base grande. A gente vai identificar o custo hora. Esse talvez seja pior do que você trabalhar o protocolo. Por quê? 99% das pessoas não sabem quanto custa a sua hora do seu serviço, do seu centro cirúrgico, da sua unidade. Então, assim, por quê? Não conhece os custos. Então, precisa conhecer custo hora para eu precificar o procedimento e o tratamento. É complexo? Não. Vocês sabem fazer? A maior parte não. Porque na nossa cabeça a gente vive de tabela de convênio, CBHPM, Simpro, Brasíndice, não é assim que a gente vive nesse mundo. E esse mundo aqui eu preciso conhecer custo. Porque se eu não conhecer custo, quiser botar o mesmo preço, eu posso dar errado, aí eu não vou vender. Ou eu posso tomar mais prejuízo, entendeu? Então, assim, a gente precisa também saber assim, o honorário médico, 2 vezes a tabela, 3 vezes a tabela. Não, o honorário médico é uma outra coisa. A gente vai ter que negociar com o médico quanto ele pode receber por aquilo.
tá? Então, assim, uma coisa importante. Então, para você fazer a jornada, vocês vão receber material, tá, gente? Não precisa copiar nada, não. Depois o pessoal vai mandar para vocês o material todo, tá? Bom, e aí a remuneração médica ajustada, nossa, isso daí é a coisa mais dramática do pay user, porque eu preciso ajustar o atendimento, né, do médico a uma renda baixa. Aí, filantropia não, gente, oferta de mercado, né, da demanda de mercado. Então, assim, quem vai ser o médico? Vai ser o médico mais sênior? Vai ser o médico mais júnior? Como é que vai ser isso? Tá? Isso é uma coisa importantíssima. Quem é que vai atender esse cliente? A maior parte dos nossos clientes aqui, que tem produtos com a gente, que a gente desenvolve produtos, quem atende não é o paciente não é o médico mais sênior, é o médico mais júnior. Mas ele está apoiado por uma coisa chamada protocolo, gente. E protocolo, vou te dizer, quando vocês começarem a usar, vocês falam, nossa, por que que eu não vi isso antes? É isso, entendeu? Protocolem a assistência de vocês, seja qual for. Protocolem, né? Saúde suplementar, qualquer um. Protocolem. A gente vai precisar trabalhar também para ter uma boa agregação da remuneração médica, trabalhar volume. Não adianta você ter 30 médicos atendendo no PPI-USE no seu hospital, porque vai dar errado, porque não vai ter volume para eles. Então é melhor você ter um, dois e lotagem desses caras e eles se sentirem bem remunerados do que você ter um monte de gente atendendo pouca gente, entendeu? Até você poder rampar isso, entendeu? E claro, né, a gente está falando aqui, é uma equipe júnior sempre, mais júnior, mais jovem, apoiada e amparada por protocolo, gente. Não tem mistério, é fazer, entendeu? É assim, é pegar e fazer, tá? Uma das coisas que a gente tem, né, de estudos de mercado, que vocês precisam também para fazer um produto, precisa estudar o mercado. Não adianta pegar e fazer do seu jeito, porque eu sempre fiz assim, porque fulano me falou que era assim, que melhor era assim. Gente, façam um estudo de mercado. Até aqui. Você vai analisar a demanda e o perfil do público-alvo, você vai mapear a concorrente. Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Eu tenho uma equipe que só faz isso. Claro que dá trabalho, né? Assim, das duas uma. Ou você faz, ou você paga alguém para fazer. O mercado tem pessoas que fazem isso. Aqui na Caixa a gente faz para os nossos clientes, para poder formatar os produtos. Porque não tem como formatar produto sem fazer estudo de mercado, gente. É inconsequência. Não tem jeito, tá? Eu tenho que mapear a concorrência, a capacidade de pagamento e a elasticidade do preço. Quanto é que eu posso cobrar para essa população aqui? Que tipo de produto eu estou fazendo isso aqui, tá? Mapear a ociosidade, né? Quando eu estudo o mercado, para a gente poder entender quanto eu posso absorver esse mercado, tá? Trabalhar a tendência desse mercado, o perfil do consumidor. Gente, a gente faz estudo de mercado para clientes no Brasil inteiro. O comportamento do consumidor do Sul é um e o comportamento do consumidor do Nordeste é outro. Sabe? A gente precisa entender isso, sabe? Até que ponto também essa regulamentação que está se falando aí vai afetar esse mercado, sabe? Como é que o ambiente econômico no Brasil, recessão, jogo do tigrinho, afeta a esse mercado também? Vocês precisam estudar para lançar um produto, para botar um cartão na rua, para entrar no mercado PPI. Não tem milagre. Não é saúde suplementar que você ganha o credenciamento, gente. É outro jogo. E é por isso, às vezes, que as pessoas elas não entram. Mas quem entrou está nadando de braçada. Vocês viram aí, né? As pessoas querem muito entrar, mas as pessoas elas têm uma dificuldade muito grande. Quem é que faz tudo aqui? Dá trabalho, tá? E aí a gente vai olhar quais são. Aí eu dei para vocês aqui, eu vou ter até uma água, gente. Alguns, porque depois a gente vai falar um pouco aqui. Vocês vão falar, eu vou ficar só ouvindo. Alguns oceanos azuis que a gente aqui identifica, que a gente fala para os nossos clientes sempre. Primeiro, telemedicina e acompanhamento remoto de pacientes crônicos. São ideias de oceanos azuis que vocês podem aproveitar, não sei aqui, né, quem são, onde são, mas que podem aproveitar no negócio de vocês. Diagnóstico rápido do câncer, com acesso a exames específicos, é uma coisa que tem uma demanda grande, já tem cliente fazendo já, mas não em escala, né, nacional. Produtos de saúde para pediatria com foco em prevenção, em consultas, tem um monte de coisa. Né? A gente não tem esse produto, né? Porque não tivemos nenhum cliente ainda, mas assim, a gente imagina que é um produto que vai atender a primeira infância de um monte de criança que não tem plano de saúde. Serviço especializado na mulher, como consultas, exames, protocolos preventivos, isso aqui a gente tem bastante, tá? Esses produtos para mulheres também.
Medicina do trabalho com pacote pay-per-use para empresas e profissionais autônomos, quer dizer, então, saúde dos trabalhadores, isso, a gente tem cliente fazendo isso já, tá? Cirurgias de baixa complexidade, com precificação transparente e acessível, também temos, isso daí é uma coisa que também pode. Consultas especializadas para demandas específicas, pediatria, gineco, geriatria, que é a terceira idade. Então, a gente tem uma jornada aí grande, essa questão de consultas ambulatoriais, check-ups e pacotes com prevenção e com precificação fixa, né? Quer dizer, você faz a jornada toda essa coisa da prevenção, que é uma das coisas que a gente menos faz no Brasil. Serviços laboratoriais rápidos e acessíveis em áreas que são subatendidas. Então, esses serviços de laboratório com relação a tempo também é muito importante. A gente vai falar da odontologia, que é uma coisa que vem crescendo bastante, mas dentro do cenário médico, né? Aqui é importante também, né? Então, procedimentos odontológicos de baixa e média complexidade, que a gente vê esse fenômeno, né? Esse crescimento da odontologia na saúde suplementar, e também estamos vendo aí na saúde, né? No pay-per-use também. E terapias de serviços de saúde mental, né? Quer dizer, são esses pacotes, né, de saúde mental que depois da pandemia, isso cresceu bastante, tá? Bom, e aí, eu deixando aqui para vocês o que eu, Patrícia, e o meu time aqui da Cash acha que vai ser o futuro da saúde nesse mercado do PayUse. Primeiro, que a gente vai ter um reposicionamento de vários prestadores para esse caminho. Depois, o paciente ele vai ganhar um nível de consciência para utilizar esses prestadores, esses produtos e tudo isso. Mas ele precisa de uma coisa chamada financiamento. E esse é o desafio da gente, né? Arrumar linhas de financiamento para que possa dar suporte a esse ecossistema, tá? E aí somos nós aqui. Eu queria, primeiro, me desculpar com todos que estão aqui sobre o problema, que na verdade não foi meu, foi da Simpla. Mas, enfim, eu tive que fazer uma gestão de contingência aqui e deixar aberto para vocês aqui. Eu estou à disposição, vou sair daqui